Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo eu vou abordar com vocês o tema de tanques de detenção, tá? Então imagine o seguinte, você está trabalhando para um projeto de drenagem de um grande galpão, de uma grande fábrica, de uma indústria, de uma área grande de estacionamento, né? Dependendo da área, né, do seu projeto, da área impermeabilizada desse projeto, torna-se obrigatório em diversas capitais aí brasileiras, diversos estados, a necessidade de você trabalhar com um tanque de detenção. Porque você imagine o seguinte, você tem uma área permeável, né, uma área natural, vegetada, tudo mais. Quando chove em cima dessa área, parte da chuva vai infiltrar no solo e parte da chuva vai escoar superficialmente. Então você tem uma contribuição ajusante dessa área X, tá? Depois que você fez a obra, impermeabilizou totalmente aquela área ou quase de uma forma total, com arruamentos, com concreto, com telhado, com estacionamento, tudo mais, tudo que vai numa obra de galpão, de indústria, a chuva que cai naquela região, sendo a mesma chuva, parte vai infiltrar e parte vai escoar. Só que a parcela de infiltração vai ser muito menor, porque você tem materiais que impermeabilizaram aquela área. Então, a parcela de escoamento vai ser muito maior. Isso acaba criando uma contribuição maior também a jusante dessa área. Então, por isso que se tornou necessário em grandes centros, em grandes capitais, a aplicação de tanque de detenção, né, no projeto de drenagem, tá? Para você fazer uma pequena detenção desse volume e soltar pequenas vazões, né? Então você controlar essa saída de vazão da obra, tá? Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, né, falando do município mesmo de São Paulo, foi criada uma lei, que é a 13.276, foi criada no 4/1 de 2002, tá? Essa lei tornou obrigatória, né, a aplicação de tanque de detenção para empreendimentos onde a área impermeabilizada do empreendimento é superior a 500 metros quadrados, tá? Então, se tornou obrigatório na cidade de São Paulo essa aplicação do tanque de detenção, seja estacionamento, seja galpão logístico, seja indústria, não importa, se a área impermeabilizada é superior a 500 metros quadrados, é necessário, então, obrigatório se trabalhar com um tanque de detenção, tá? Bom, 5 anos depois, em 2007, foi criada uma nova lei, que é a 12.526, e essa lei tornou também obrigatória a aplicação desse tanque, não só para o município de São Paulo, mas para todo o estado de São Paulo. Então, todos os municípios que estão dentro do estado de São Paulo estão submetidos a essa lei, né, onde a área impermeabilizada do empreendimento sendo superior a 500 metros quadrados, torna-se então obrigatório a aplicação de um tanque de detenção também, tá? Bom, tem um adendo, né, adicional, onde você tem área de estacionamento, é necessário deixar também pelo menos 30% da área permeável, tá? Seja com grama, com solo, algum tipo de material que permita a infiltração da água de chuva, tá? Então, essa parcela de 30% deixar como área permeável. Então, essa aqui é a equação que consta nesse documento, né? Onde é calculado o volume do reservatório em metros cúbicos, tá? Bom, então, para calcular esse volume, nós temos aqui uma constante de 0,15. Nós temos AI, que é a área impermeável do terreno, em metros quadrados. Nós temos o P, que é a intensidade aqui de chuva, tá? Nesse caso, na equação, ele já recomenda uma intensidade ali de 60 milímetros por hora ou 0,06 metros por hora, tá? Então ele deixa já recomendado esse valor. E tem também a duração da chuva, que ele recomenda como 1 hora. Tá? Então, já tem essas recomendações para a equação para ser calculado esse volume baseado na área impermeável do terreno. Tá? Então, essa equação é válida para o estado de São Paulo. Tá? Bom, falando de outras regiões, né? Então Porto Alegre
município, cidade, né, também tem a sua equação, também tem a sua regra geral para essas bacias, esses tanques de detenção, né? Uma das limitantes, então, em Porto Alegre é que a vazão seja superior a 20,8 litros por segundo por hectare, tá? Isso daí é uma das premissas para ser necessário, então, o tanque de detenção, tá? E outra premissa é que a área, né, seja superior a 600 metros quadrados, tá? Então aqui serve para qualquer tempo de retorno, né? Seja de 10, de 25, de 5, de 50 anos. Qualquer tempo de retorno segue então essa regrinha, tá? E a equação é um pouco diferente, né? Na questão de conceito também. Nesse caso você calcula também o volume do reservatório desse tanque, né, em metros cúbicos, tá? E nós temos aqui uma constante de 4,25 na equação. Temos o AI, nesse caso não é a área, né, por metro quadrado, mas sim a porcentagem da área impermeável, tá? Então isso muda um pouco comparando com a equação do estado de São Paulo, né? Aqui você não tem a metragem quadrada da área impermeável, mas sim a porcentagem dessa área impermeável, tá? Você tem o AE também, que é a área do empreendimento, a área total do empreendimento, tá? Então, obviamente, você tem uma área total, né, que é composta pela área permeável e pela área impermeável, tá? Então, nesse caso, o AE é inserido em hectare na equação, tá? Então, essa é a equação para o cálculo do volume, né, desses tanques de detenção para a cidade de Porto Alegre, tá? Bom, pessoal, falando de outra região, então, a bacia do Rio Iguaçu, em Curitiba, né, também tem as suas regras para o dimensionamento desses tanques. Então, vazões acima de 27 litros por segundo por hectare, né, muito parecido com a regra que nós temos lá em Porto Alegre. E aqui nós temos a equação que também é um pouco distinta, né, tanto da equação de Porto Alegre como da equação de São Paulo. Distinta, sim, obviamente a equação vai ser diferente, né? Mas eu falo no sentido do conceito da equação, porque nesse caso você não calcula o volume total do reservatório, você calcula o volume do reservatório em metro cúbico por hectare, tá? Então depois você precisa multiplicar esse valor pela quantidade de hectares, né, que a área lá possui, tá? Então aqui você tem o V, que é o volume do reservatório, metro cúbico por hectare. Você tem o T, que é o tempo de retorno da precipitação, obviamente em anos, né? E você tem o AI, que aí é similar ao caso de Porto Alegre, que você considera nessa variável a área impermeabilizada em porcentagem, tá? Então, essa equação define o volume do reservatório, né, porém para um volume de metro cúbico por hectare. Depois você tem que fazer a multiplicação ainda pela quantidade de hectare que você tem no empreendimento, tá? Então é um conceito um pouco diferente, mas também segue a linha aí do volume de detenção, tá? Bom, pessoal, só destacando para vocês, tá? Esses exemplos que eu estou passando para vocês, eu retirei do livro Drenagem Urbana e Controle de Enchentes, segunda edição, tá? Eu deixei o link desse livro, né, na descrição, tá? E também deixei na descrição um link para uma planilha de cálculo onde já tem pelo menos esses 3 métodos, né, para São Paulo, para Porto Alegre e para Curitiba, dentro já estruturado no Excel, né, onde você consegue calcular esses volumes de detenção para empreendimentos, tá? Então, no link da descrição desse vídeo, você tem lá um link para o livro e um link para a planilha, tá? Quem tiver interesse, clica lá para acessar esses materiais. Bom, então um exemplo prático aqui para a gente conseguir fixar bem esse conceito aqui das detenções. Então imagine que eu tenho uma área, aqui pegando um exemplo de São Paulo, né? Então nesse caso eu vou utilizar a equação de São Paulo. Imagine que eu tenho uma área então
E essa área eu tenho basicamente 500 metros quadrados de área impermeabilizada no meu projeto, né, que vai virar ali um empreendimento, um balcão, um estacionamento, ou o que seja, tá? Então eu tenho essa mudança aqui no cenário, né, numa fatia, num pedacinho da minha bacia hidrográfica, e eu preciso então fazer, enquadrar, né, essa área dentro da lei da piscininha, que é conhecida aqui em São Paulo, né, que é do tanque de detenção, e projetar ali então o meu volume de detenção para essa área, tá? Então imagine que depois de feito, né, ficou basicamente assim. Pode ver que quase toda a área aí impermeabilizada, salvo no estacionamento que tem aquela parcela ali de área permeável, tá? Bom, então foi feito aqui essa construção, fazendo o exemplo, utilizando lá então a equação do estado de São Paulo, começou na cidade, depois virou estadual, pegando então a equação VRES, que é volume do reservatório, ponto 15 vezes área impermeabilizada, vezes P, vezes T, tá? Então aí eu tenho as variáveis, nesse caso a minha área impermeabilizada é de 500 metros quadrados, tá? Tô seguindo ali a sugestão de P e de T, né? Então de 0,06 metros por hora e o T, que seria 1 hora, tá? Então eu chego num volume de um reservatório, né, de 4,5 metros cúbicos, ou seja, eu estou na faixa obrigatória, né, de trabalhar com o tanque de detenção, que é 500 metros quadrados, tá? Então, se fosse abaixo disso, eu não teria essa obrigação de colocar o tanque, né? Mas de 500 para cima, eu tenho que colocar o tanque. Então, trabalhando com o tanque, ele precisa ter no mínimo 4,5 metros cúbicos de volume, tá? Porque eu estou na área mínima que a lei me obriga a trabalhar, tá? Então preciso trabalhar com esse tanque, né? E na prática, né, seria então escolhido aqui um ponto de baixa na topografia aqui da obra, né? Vamos imaginar, né, vamos abstrair aqui um pouco, imaginar que eu tenho um curso d'água passando aqui no lado esquerdo dessa obra, tá? Tem um curso d'água com a área de PT e tudo mais, e aqui eu tenho então um ponto baixo, né, que seria esse cantinho aqui, essa quina do empreendimento, onde eu vou conduzir toda a minha vazão, né, todo o meu escoamento superficial de telhado, de estacionamento, de tudo, né, toda a minha área aqui de drenagem, eu vou conduzir ela para esse ponto baixo, e nesse ponto baixo eu vou então colocar esse volume de detenção, que é 4,5 metros cúbicos, tá? E dessa detenção eu vou então linkar com o curso d'água próximo ao empreendimento. Dessa forma, mesmo com o empreendimento feito, né, mesmo com a área basicamente quase que toda impermeabilizada, eu consigo deter essa vazão de saída, né, soltar uma vazão menor para o curso d'água. Dessa forma eu vou impactar menos, né, na vazão de pico do meu hidrograma da bacia, tá? Então, se toda a minha bacia for impermeabilizada e se toda ela não possuir dispositivos como esse tanque aqui de detenção, provavelmente a vazão de pico, né, na verdade, com certeza, a vazão de pico vai se elevar bastante. Isso pode gerar problemas, então, para o trecho de jusante, né? Então, a intenção é, vamos deter aqui o volume, né, deter aqui a vazão que foi gerada a mais devido à impermeabilização, e vamos soltar uma vazão menor, que seria referente à vazão inicial que você tinha já no terreno, dessa forma não gerando um acréscimo, né, na vazão de pico do hidrograma da bacia, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei passar de uma forma mais prática aqui essas condições, né, de detenção. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal para receber mais vídeos como esse. Se você tem redes sociais, LinkedIn, Instagram, Telegram também, né? Então pode me seguir por lá. No Telegram eu tenho um canal também onde eu posto alguns conteúdos. No Instagram é @eng_josé_costa, tá bom? Grande abraço, até a próxima.